Oração para tornarmos-nos um com Deus. Eu sou um com Deus. Ele é a força que preenche todo o universo. Essa grande força e eu somos um só. Ela está dentro da minha vida e sinto-a vibrar intensamente, tal qual poderosas ondas. Essa grande força é também a sabedoria infinita. Orienta os meus passos e faz com que todos os meus planos alcancem infalivelmente o êxito total. Porque sinto no âmago da minha vida o vibrar incessante da grande vida de Deus. O meu coração está livre de todo e qualquer medo, inquietação ou preocupação. Jamais errarei o caminho nesta jornada da vida, pois tenho como guia a infinita sabedoria de Deus. Estou sempre junto com Deus e ajo em consonância com as vibrações da sua grande vida. Por isso, todos os meus atos atingem infalivelmente o objetivo. Tudo o que me proponho realizar caminha sem dificuldade e produz bons resultados. Sou um com o Criador do Universo, com a sua inesgotável criatividade. Ele cria novos seres e novas coisas a cada hora, cada minuto, cada segundo. E como eu vivo dentro desse incessante ritmo da criação, a minha vida também se renova constantemente e alcanço sempre novos progressos em todos os sentidos. Dentro de mim habita o ser eternamente perfeito e a sua perfeição manifesta-se incessantemente através de mim. Jamais me esqueço disso e, por isso, estou sempre repleto de alegria e coragem. Aconteça o que acontecer, não me desanimo, nem me desespero e mantenho a minha alma sempre repleta de luz. Deus me dá força e bênçãos ilimitadas e sinto imensa alegria em trabalhar para o bem da humanidade, dedicando-me aos outros as ilimitadas capacidade e energia que vem de Deus. Dai e ser-vos-á dado. Esta é a lei mental da provisão ilimitada. Em sinal de gratidão a Deus, dedico-me a Ele a primeira parcela de tudo que recebo. Dedico-lhe as primeiras horas de cada dia, os primeiros produtos do meu trabalho, o lucro obtido no primeiro dia do mês. Executo estas ações com o mesmo sentimento de uma criança que deseja alegrar seus pais, exibindo-lhes o boletim escolar e informando-os dos progressos alcançados nas várias matérias. Esses atos são, portanto, a expressão da minha gratidão e do meu amor a Deus. Não se baseiam de modo algum em pensamentos interesseiros, como de investir uma pequena parcela para depois poder receber tudo em abundância. Deus conhece a minha intenção e está testemunhando todos os meus atos. Rendo a Ele a minha imensa gratidão. Olá, muito obrigado, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma transmissão da Seichonoye do Brasil. Nessa reunião de hoje, nós vamos continuar o estudo do livro Convite à Felicidade, volume 2. Esse livro foi escrito está traduzido em 2 volumes e foi escrito em 365 preceitos para que possa ser lido um preceito por dia ao longo do ano todo. São pequenos trechos, itens muito pequenininhos, de fácil compreensão, que serão lidos todo santo dia. Todo dia um pequeno preceito que nos aproxima, ou que nos faz manifestar plenamente o estado de felicidade de um verdadeiro filho de Deus. Para você que está chegando pela primeira vez, esperamos de coração que você goste dessa atividade, que ela possa provocar bastante reflexão e que você possa ter uma vida realmente cada vez mais plena em todos os sentidos. Para você que já está conosco com frequência, também muito obrigado pela sua audiência, obrigado por estar conosco e peço a todos, independente de estarem pela primeira vez ou estarem sempre conosco, compartilhem essa palestra com outras pessoas. Cliquem no item compartilhar, aqui no íconezinho compartilhar, mande para um amigo, mande para os seus conhecidos, as pessoas que trabalham com você, para que elas tenham contato com essas boas palavras que a Seichonoye promove para a humanidade. Aliás, aproveitamos o ensejo, já clica também nesse botão, nesse joinha aí no gostei, curtir, like, sei lá como você acha melhor chamar,
porque quanto mais nós interagimos com esses vídeos, tanto mais eles serão promovidos através dos mecanismos de pesquisa, tá bom? E se você quiser, interaja conosco no chat, diga de onde você está vendo essa palestra, onde você está, se você está sozinho, se não, se é a primeira vez, se não é. Enfim, interaja ao máximo com esse vídeo para que ele seja uma semente semeada em muitos locais diferentes, em muitos lares, para muitas pessoas, em diversos dispositivos, tá bom? Colabore conosco nesse sentido. Vamos fazer o bem não apenas para nós, mas para o maior número possível de pessoas, tá bom? Então agora vamos iniciar com o nosso estudo. Como eu disse, Convite à Felicidade, volume 2. Né? Esse livro é muito gostoso de ler, ele é muito fácil de ler. E assim, olha, uma coisa que eu sempre falo para os amigos da Seichonoye, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a Seichonoye juntamente, né, através da minha mãe, quando eu tinha 9 anos de idade. E já faz um pouquinho de tempo, já faz 2 anos quase. Não, brincadeira. Já faz um pouquinho de tempo que eu conheço a Seichonoye, mas é incrível que todo livro que a gente lê, a gente tem muitos despertares, né? Então, o livro Convite à Felicidade, eu brinco com os meus amigos que são da Seichonoye também, que tem alguns livros como esse, Convite à Felicidade, que a gente toma uma porção de puxada de orelha. Você está lendo tranquilamente, está tudo bem, a leitura é agradável, de repente você percebe que tem ali um comportamento que faz parte da sua vida cotidiana e que pode ser melhorado. Mas não é um puxão de orelha que faz a gente se sentir mal, né? Essa é a sabedoria dos sagrados mestres da Seichonoye, dos autores da Seichonoye, que a gente lê, consegue perceber que algo precisa ser mudado no nosso comportamento e nem por isso a gente se sente mal. Pelo contrário, a gente fala, puxa, se aqui tem um relato de alguém que conseguiu mudar, então eu também posso mudar. Olha, se isso a pessoa conseguiu fazer, eu também posso fazer. Olha, tem essa dica, então eu também vou seguir essa dica, tá? Então aqui já vai ficando a primeira dica. Adquira o livro da Seichonoye, né? Livro Convite à Felicidade, volume 2, tem o volume 1, tem Convite à Prosperidade, tem livros que falam para mulher, tem livros que falam sobre saúde, tem de tudo na livraria da Seichonoye. Para isso, acesse livrariasni.org.br, livrariasni.org.br. Este e outros títulos da Seichonoye estão lá, disponíveis para você e vale a pena, tá? É um investimento não muito grande, mas que vale muito a pena. E livro da Seichonoye é livro que com certeza traz a felicidade, tá? Inclusive o convite à felicidade, né? E aí o que nós vamos estudar hoje está na página 106 do livro, tá? E aí o professor Masaharu Taniguchi, ele escreve o seguinte: quanto maior a dificuldade, maior deve ser a convicção de que você é filho de Deus. Olha que interessante. Eu não sei se já aconteceu com vocês de ter algum problema na vida. Já aconteceu? Comigo já aconteceu de ter algum problema na vida, né? Só quem teve problema que sabe do que eu vou falar aqui. Quando nós temos uma dificuldade, dependendo do grau de dificuldade, dependendo da complexidade do problema que nós estamos passando, nós podemos ter até alguns momentos em que acreditamos, isso não vai ter solução, eu estou sendo engolido por esse problema. Pode ser um problema de ordem emocional, de ordem física, financeira, não importa, né? Mas quando nós temos um problema que é muito complexo, que exige demais de nós, nós podemos ter a tendência de pensar, nossa, esse problema eu não vou conseguir resolver, esse problema é muito grande, eu não estou sabendo o que eu devo fazer para resolver essa questão. E aí o professor já começa a dar para nós a primeira dica, quanto mais o problema exigir de você, ou seja, quanto maior a dificuldade, maior deve ser a convicção de que você é filho de Deus. E aí ele escreve o seguinte, ó: ao encontrarmos dificuldades, testamos nossa fé religiosa. Quando tudo corre bem, é fácil gabar-se de ser filho de Deus, mas quando nos defrontamos realmente com dificuldades insolúveis ou doenças normalmente incuráveis, podemos perceber o grau da nossa fé religiosa, tá? O que o professor Masaharu Taniguchi está dizendo aqui para nós é que
Toda dificuldade que surge na vida cotidiana, aliás, eu vou dar um passo anterior, tá? Eu vou fazer uma explicação anterior. Existem pessoas que vêm a Seichonoye, que aprendem essa forma de viver da Seichonoye e acabam se enganando pensando, olha, depois que a gente faz tudo certinho, né? Depois que a gente pratica os ensinamentos da Seichonoye, a vida se torna absolutamente sem nenhum tipo de desafio. Ela não tem mais nenhuma dificuldade, não chega mais boleto para pagar, ela não tropeça mais na rua, o cabelo, sempre que ela acorda, o cabelo já está arrumado, não aparece mais espinha no rosto. Enfim, a vida funciona perfeitamente. Nunca mais na vida a gente queima um bolo depois que chega na Seichonoye, né? Tem pessoas que pensam assim. De fato, a vida melhora aí muito e nós somos ensinados a ter uma vida plena, tá? Mas o que nós precisamos aprender é que as dificuldades que se apresentam na nossa vida cotidiana não são coisas que nos apartam da vida religiosa ou que nos apartam de uma vida feliz, tá? Realmente o que a Seichonoye nos ensina é como viver de modo pleno, de modo feliz a vida cotidiana. Mas os problemas são justamente os desafios que nós precisamos para sair da inércia. Quando o nosso comportamento cotidiano não está em processo de evolução, ele fica estagnado, então aparecem desafios que nós conhecemos como problemas ou dificuldades, e essas adversidades, em verdade, vêm para nos impulsionar. Você pode manifestar ainda mais na vida cotidiana o potencial infinito que está no seu interior. Então, se ele está paradinho ali, sem a gente extrair muita coisa, aparecem situações de desafio que fazem com que a gente saia desse estado inercial de que, vamos levando com a barriga, né? Vocês já viram, gente, que quando a gente cumprimenta, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? A pessoa fala, vai levando. Eu fico pensando, vai levando o quê, meu Deus do céu? Tenho até medo de perguntar. Vai levando o quê? Vai levando na cabeça? Vai levando na mochila? Ou vai levando pancada? O que quer dizer vai levando, né? Então, por isso, uma das coisas que a Seichonoye ensina é quando alguém pergunta, como vai você? A gente dizer, eu vou cada vez melhor. Graças a Deus, isso também é importante acrescentar. Graças a Deus quer dizer, muito obrigado, Deus, porque eu vou cada vez melhor. Vou cada vez melhor, graças a Deus. Ou então, está tudo bem, graças a Deus. Né? Estar tudo bem significa que tudo está em estado de perfeição. Não é o que está na Bíblia? Que Deus tudo que olhou, disse que estava bom, que tudo era bem? Então, é isso. Né? Ou então, nossa, como você está... Antigamente, bem antigamente mesmo, algumas pessoas mais velhas costumavam dizer em sinal de humildade, como você está? Elas respondiam, não estou tão bem quanto você, né? Olha só, não estou tão bem quanto você, era no sentido de dizer, você está muito bem, mas aos olhos de Deus não tem um filho mais ou menos importante. Então não adianta querer colocar você numa situação de inferioridade para valorizar o outro. O que você tem que fazer então? Tem que dizer para ele, estou tão bem quanto você, graças a Deus, né? Olha, muda completamente a palavra. E se muda a palavra, muda a forma. E se muda a forma, muda o resultado. E se o resultado é reflexo do tipo de palavra que a gente profere, boas palavras trarão bons resultados, tá? Quando o professor ele diz aqui, que ao encontrar dificuldades nós testamos nossa fé, não quer dizer que Deus fica vendo, vamos ver se ele tem fé mesmo ou não. Esse é um exercício para nós próprios, tá? Então, quando a pessoa diz, depois que eu entrei na Seichonoye, minha vida melhorou. É verdade. Por que melhora? Porque melhora a sua própria conduta, né? A Seichonoye nos ensina a ter boa conduta na vida cotidiana. Melhora porque tem uma boa conduta. Aí, tem gente que diz, nossa, mas aí de repente do nada aconteceu uma adversidade. Será que esse não é meu caminho? Ou o que será que eu fiz de errado? Não é hora de você vacilar na sua fé. Você está sendo testado não no sentido de falar, eu estou vendo se eu tenho ou se não tenho. Não, é no sentido de dizer, eu vou fortalecer ainda mais se eu estiver titubeante, né? E ter essa fé, ter essa convicção, significa você acreditar que é filho de Deus.
E aí o mestre diz, né? Quando tá tudo favorável, tá tranquilo, tá favorável, a gente olha e fala, não, eu sou filho de Deus, a vida é maravilhosa, tá tudo bem. Mas aí quando o cinto aperta, a pessoa esquece que é filha de Deus. E aí o que o professor está dizendo para nós é justamente que este momento em que o cinto aperta é que você tem que reafirmar com mais força, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu continuo sendo filho de Deus. Eu não sou menos filho de Deus porque chegou um boleto altíssimo. Não, eu sou filho de Deus. E se chegou o boleto, eu tenho condições de pagar. Eu não sou menos filho de Deus porque eu acabei sendo contaminado por um determinado vírus. Não, eu continuo sendo filho de Deus. E por ser filho de Deus, eu sou um com esse vírus que também é vida de Deus. Então nós não fazemos mal um ao outro. Vou ficar bem, vou ficar melhor do que antes. Né? Então essa convicção de ser filho de Deus, ela tem que aparecer na nossa vida cotidiana, não apenas nos momentos favoráveis, mas também nos momentos de dificuldade. Olha, um exemplo para mim de uma pessoa que tinha muita fé e que essa fé transpareceu mesmo nos momentos difíceis é o exemplo de Jesus Cristo, que narra na Bíblia, que está narrado na Bíblia, né? O mestre também fala bastante de Jesus Cristo. E um dos exemplos que a gente poderia dar, um dos exemplos, por exemplo, eu ia dizer, né? Um dos exemplos que nós poderíamos dar é no momento da crucificação. Gente, ele sabia que estava próximo o fim do seu corpo carnal, ele sabia que estava se aproximando o momento da sua morte física. E ainda assim, sofrendo de dor, pregado na cruz por um crime que ele não tinha cometido, ou seja, ele tinha todos os motivos do mundo para se lamuriar, para ficar esbravejando, para xingar esse ou aquele, ou até de se entristecer diante de Deus, né? Num dos momentos derradeiros, ele demonstra a sua fragilidade, dizendo, Pai, por que me abandonaste? Mas na sequência, ele retoma essa consciência de ser filho de Deus, da missão que tinha, da importância daquele momento de adversidade, e ele fala o quê? Qual é o clamor que ele faz para Deus? Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Né? Olha, gente, Jesus Cristo tinha consciência de ser filho de Deus. Foi ele que nos ensinou a ter a consciência de que todos nós somos filhos de Deus, quando nos ensinou a orar dizendo Pai nosso e não Pai meu, tá? Ele tinha muita convicção dessa filiação divina, ele tinha muita convicção de ser filho de Deus, o filho do Criador de todas as coisas. E ele já tinha operado ao longo da vida diversas situações, diversos eventos, né? Diversos fenômenos ditos sobrenaturais ou milagrosos. Ou seja, ele tinha tanta fé que ele conseguia operar coisas que fugiam da lógica que as pessoas estavam acompanhando até aquele momento. Gente, no momento de crucificação, por uma coisa que ele não tinha feito, estava sofrendo de dor, tinha apanhado, estava pregado na cruz, sabendo que estava se aproximando a sua morte, o momento de sua morte, e sabendo que ele conseguia operar fenômenos justamente por causa da fé, ele poderia ter dito, Pai, lançai sobre eles um raio, mata todo mundo agora, porque está doendo demais, eu vou acabar morrendo com isso. Mas não foi isso que ele fez. Por quê? Ter a convicção de que é filho de Deus não significa fazer isso apenas naquele momento da formalidade da oração, de dizer, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Isso também é importante, mas o comportamento de filho de Deus, a vivência de filho de Deus, precisa aparecer nas atitudes, nas palavras da vida cotidiana. Então ele tinha conhecimento, ele tinha consciência de que era filho de Deus, e essa postura dessa consciência apareceu nas palavras de oração finais. Ao invés de dizer, Pai, mata todo mundo porque a minha dor está muito grande, ou então pelo menos dê a eles um pouco da dor que eu estou sentindo, não foi isso que ele fez. Ele realmente tinha consciência de ser filho de Deus e agiu como um filho de Deus dizendo, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Né?
Isso significa ter uma máxima, né? Uma máxima consciência de que é filho de Deus, tá? E aí, aliás, antes da gente passar para o próximo trecho, eu gostaria de fazer a leitura de uma revelação divina, perdão, que antecede as palavras do anjo, que fala assim, ó. Aquele que com a mente sujeita a mudança das condições materiais, aumenta a fé quando os bens materiais aumentam e perde a fé quando eles diminuem, ou louva a Deus quando o corpo se torna saudável e descrê dele quando alguém da família adoece, está acreditando na matéria e não em Deus. Ou seja, a nossa fé em Deus, ela deve ser inabalável, independente da situação que esteja se manifestando no nosso corpo, no nosso ambiente, conosco, com os nossos familiares. Tá dando para entender? E aí também tem pessoas que falam, não, eu sou justamente o contrário do que fala essa revelação divina. Né? Essas palavras de Deus que está falando que tem gente que quando está difícil perde a fé, quando está fácil tem fé. Pelo contrário, eu sou assim, ó, quanto mais difícil fica, mais eu me apego em Deus. Quando fica tudo bem, às vezes até esqueço de Deus. Dá na mesma, viu, gente? Porque se a sua fé oscila entre as coisas fenomênicas, materiais, transitórias, estarem bem ou não, ela sempre vai oscilar, porque o fenômeno sempre muda. Se ela estiver embasada em coisas que mudam, ela sempre vai estar mudando, tá? Então, o que é a verdadeira fé? É aquela que não se abala, independente de como as coisas se apresentam fenomenicamente, de como as coisas estão se manifestando na vida cotidiana. Aí o Sagrado Mestre diz assim, na sequência ainda, na mesma página 106, é preciso salientarmos, por meio do poder da palavra, o fato de sermos filhos de Deus e mentalizar repetidas vezes, sou filho de Deus e estou fortemente protegido pelo amor de Deus, consigo vencer qualquer dificuldade. Ó Deus, muito obrigado pelo seu amor. Olha que fácil, sou filho de Deus e estou fortemente protegido pelo amor de Deus. Mentalize agora, nesse momento. Sou filho de Deus, estou fortemente protegido pelo amor de Deus. Sou filho de Deus, estou fortemente protegido pelo amor de Deus. Sou filha de Deus, estou fortemente protegido pelo amor de Deus. Por isso consigo vencer qualquer dificuldade. Sou filho de Deus, sou fortemente protegido pelo amor de Deus. Por isso consigo vencer qualquer dificuldade. Muito obrigado, Deus. Precisa afirmar isso sempre, tá? Então, o que você está fazendo? Está caminhando pela rua? Vá mentalizando essas palavras. Sou filho de Deus, fortemente protegido pelo amor de Deus. Muito obrigado, Deus. Eu consigo vencer qualquer dificuldade. Vai lavar a louça? Sou filho de Deus, sou fortemente protegido pelo amor de Deus e consigo vencer qualquer dificuldade. Muito obrigado, Deus. Vai estar na fila do banco para pagar uma conta? Sou filho de Deus. Entendeu? Quanto mais você afirma, tanto mais essa ideia, essa crença e esse sentimento vão ficando sedimentados na sua alma. E aí, no momento em que aparece a adversidade, ao invés de você falar, eu não acredito que isso está acontecendo comigo, a primeira ideia que virá será aquela que está fortemente gravada na sua alma. Então, quando aparecer a dificuldade, a adversidade, você vai pensar, eu sou filho de Deus, sou fortemente protegido pelo amor de Deus, venço qualquer dificuldade. Muito obrigada, Deus, está tudo certo. Vamos nessa. Boa, né? Maravilhosa essa dica, hein? Então, o que nós precisamos entender é que a nossa convicção, ela precisa se expandir não a ponto de nós termos uma fé inabalável para pedir cada vez mais a Deus. Não é para isso que a gente tem que ter fé inabalável. Nós precisamos ter uma fé inabalável para acreditar cada vez mais que nós somos filhos de Deus. Nós já somos filhos de Deus. Nós já somos amados e protegidos por Deus, mesmo que a gente nunca peça isso para Deus, porque não precisa pedir. Nós somos filhos de Deus, os filhos sempre protegem os seus pais. E Deus é um pai onisciente, onipotente, onipresente, ele nunca nos falta. Então a nossa convicção tem que ser a esse ponto, eu sou filho de Deus. Deus é perfeito, então eu que sou filho também sou perfeito. Eu sou filho de Deus, Deus é força, então eu também, que sou filho de Deus, sou força. Deus é perfeição, Deus é saúde, Deus é provisão, Deus é alegria, Deus é harmonia. Então eu que sou filho de Deus, também sou todas essas características. Esse que é o ponto
máximo de valorização da fé, tá? E não, olha, minha fé está cada vez mais forte, eu posso pedir qualquer coisa para Deus. Por quê? Se você pensa que ainda precisa pedir para Deus, você ainda não tem ideia nem da totalidade de Deus e nem da sua filiação divina. Basta acreditar, sou filho de Deus e tudo que é necessário já foi provido a mim. Muito obrigado, Deus, que sempre me provê de tudo aquilo que é necessário. E ponto. Isso é verdadeira fé, tá? Vamos seguir aqui, viu, gente? Olha, eu falo assim firme, mas é com muito amor, tá? Vamos lá, página 107. Ele diz assim, mude antes de tudo a sua concepção de vida. Olha só, se a sua vida e a sua saúde não são as desejadas, você deve mudar o seu pensamento, a sua concepção de vida e todos os seus sentimentos cotidianos. Vou falar aqui para cá agora, tá? Já falei para a turma de lá, agora eu vou falar para a turma de cá. Se a sua vida e a sua saúde não são as desejadas, você deve mudar o seu pensamento, a sua concepção da vida e todos os seus sentimentos cotidianos. Olha, gente, eu percebo tanto pelo chat, quanto pelas perguntas que nós recebemos através do canal Pergunte ao Preletor, @sni.org.br, como também pelos e-mails orientação@sni.org.br, que as pessoas se preocupam demasiadamente com que tipo de semente mental eu plantei específica para colher esse tipo de infelicidade atual da minha vida cotidiana, tá? Então, por exemplo, às vezes a gente recebe perguntas que são mais ou menos assim, olha, eu tô com uma dor aqui no dedinho, no dedo mindinho da mão direita, da mão esquerda não, da mão direita. O que significa dor no mindinho da mão direita? Não é da esquerda, preste atenção, é da direita. E aí o que a gente percebe? Que existe uma ideia de que, olha, fazem dores específicas, sentimentos extremamente específicos. Mas o que o professor Masaharu Taniguchi nos ensina, e o professor Seiichi Taniguchi também sempre ensinou, e o professor Masanobu Taniguchi também, e todos os preletores sempre vão falar, é que os pensamentos e sentimentos que são incompatíveis com o comportamento do verdadeiro Filho de Deus que você já é, vão trazer também resultados incompatíveis com o verdadeiro Filho de Deus que você é. Por isso que o Sagrado Mestre está dizendo aqui, ó, se a sua vida e a sua saúde não são as desejadas, você precisa mudar o seu pensamento, a sua concepção de vida e todos os sentimentos da sua vida cotidiana. Gente, fala a verdade. Quando você erra, fala a verdade, aqui entre nós. Quando você erra, precisa mesmo que alguém diga que você errou para saber que você errou? Ou você sabe que lá dentro de você tem uma vozinha que fala, você não deveria ter feito isso. Vozinha é uma voz pequenininha, não é uma avózinha, tá? Uma voz que diz lá do seu interior, você não deveria ter feito isso. Isso não foi feito da forma correta. Isso não deveria ter sido feito agora. Né? A gente sabe. Se você fizer uma reflexão agora, independente de como esteja a sua vida cotidiana, você vai se deparar com coisas que deveria ou não deveria estar fazendo. Corrija aquilo que não deveria fazer. Como é que você corrige? Convertendo-se para a sua natureza divina de Filho de Deus. E de que forma você faz isso? Tem um rito religioso específico? Não. Observe os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas palavras, o que você costuma fazer, que tipo de conduta você tem, as suas escolhas. Elas pensam só em você, elas pensam nos outros. O que tem embaixo do tapete do seu coração? São mágoas e ressentimentos ou são uma porção de momentos de gratidão? Porque se você disser assim, ah não, tem muita gratidão aqui no meu coração. Só o tio fulano e a tia Beltrana, que eu não gosto muito deles, mas o resto, olha, eu amo as pessoas. Então, vai reconciliar com o tio fulano e a tia Beltrana, tá? Por quê? Porque sentimentos de mágoa e rancor são incompatíveis com o Filho de Deus. Então, virá um resultado incompatível com o Filho de Deus que você é, tá? Aí, o professor, eu me lembro de uma vez que eu assisti um treinamento para preletores da Seichonoye,
e foi uma aula proferida pelo professor Yoshio Mukai. O preletor Yoshio Mukai já foi presidente doutrinário da Seichonoye para a América Latina, também já foi diretor-presidente da Seichonoye do Brasil, uma pessoa de coração grandioso. Ele tem uma simplicidade ao falar, que ele pega um assunto assim extremamente profundo e quando a gente escuta aquela simplicidade, a gente fala, tá bom, eu já entendi, eu vou fazer agora. Né? Tão bonita é aquela docilidade, aquele jeito lindo de falar, aquele jeito muito humano de falar, né? E aí, numa dessas aulas de preletores, ele fez uma explicação. A forma de solução de todos os problemas da vida cotidiana consiste em 2 passos principais, e depois eu também ouvi a preletora Maria Murakami falando disso, né? Consiste em 2 passos principais. O primeiro deles é o esvaziamento, né? É a maré vazante. O primeiro deles é o esvaziamento e o segundo é o preenchimento. O esvaziamento significa perdoar. Por que é esvaziamento? Porque quando nós perdoamos, nós deixamos de carregar o fardo da mágoa, que não é leve. Né? Então, é o esvaziamento através do perdão e o preenchimento, que é a maré cheia, a maré alta, né? O preenchimento que é através da gratidão. E o que é a gratidão? É a satisfação, a alegria, a felicidade, o contentamento por tudo aquilo que já foi concedido e nas pessoas que têm profunda convicção de serem filhas de Deus e já terem sido providas de tudo que é necessário no momento que for adequado vai aparecer diante de mim, ser grata, inclusive, por aquilo que aos olhos carnais não pode ser percebido, mas que já tem certeza de que no momento adequado irá aparecer, tá? Essa mudança de comportamento, tanto de jogar fora o que não presta, quanto de se preencher de bons sentimentos, é uma mudança, né, de semente que você está lançando para que a colheita do seu resultado seja realmente mais satisfatória. Então, se não está boa a vida, não está boa a saúde, não está boa a conta bancária, não está bom o relacionamento, então faça uma análise sincera do seu comportamento na vida cotidiana e mude, sem ter dó, né? Sem dó, sem piedade. Eu me lembro que quando eu era adolescente e ia para a Academia de Biúna participar dos seminários de treinamento espiritual, nós passamos lá 5 dias, por exemplo, imersos naquele seminário e realmente vai acontecendo uma revolução na nossa mentalidade. Então imagine, olha, se assistindo essa palestra que tem duração de alguns minutos, né? A gente já tem uma mudança na nossa mente, já começa a pensar, é isso mesmo, vou mudar agora. A tia Beltrana e o tio Cicrano, realmente, eu tinha que mexer nesse tapete aí. Se você pensar dessa forma, em apenas alguns minutos, imagine 5 dias numa academia de treinamento espiritual, né, acordando 5h15, indo dormir ali perto das 22 horas. Desde o momento que acorda, a gente acorda com a valsa do cuco e com mensagens de luz, né? A gente acorda com boas mensagens. Manhã da felicidade, ecoa no universo um sorriso de alegria. O tempo todo em oração ou palestra ou prática, tudo direcionando a nossa mente para uma boa conduta. Antes de dormir, já deitado na cama, tem uma mensagem de recolher que prepara o subconsciente para que a noite seja boa e que o dia seguinte seja ainda melhor, né? Imagina 5 dias. Se em poucos minutos tanta coisa acontece, imagina 5 dias. E aí eu sempre voltava da academia pensando, agora eu vou reconciliar com meu pai, vou reconciliar com a minha mãe, vou falar muito obrigado, pai, muito obrigado, mãe, eu te amo. Mas às vezes quando chegava em casa, falava, não, mas que vergonha. E se eu falar eu te amo e ele também não disser eu te amo? E se eu começar a perdoar uma pessoa que eu estou assim um pouco chateada com ela e os outros falarem, como você é bobo, vai perdoar? Então, você precisa decidir, né? O que você vai fazer? Você vai ser o protagonista da sua vida ou você vai ser uma pessoa que fica pensando, e se ele não disser que ama? E se o outro achar que eu fui bobo de ter perdoado? Então, você é que precisa dizer qual vai ser o valor das suas ações e que tipo de resultado você vai colher, tá? Aí, o professor diz assim, ó, tá na página 108. Quando você achar que as pessoas ao seu redor têm má intenção para com você, na verdade, você próprio não está com boas intenções em relação a elas.
trata-as com frieza, hostilidade ou tem medo delas. Esse sentimento reflete-se nelas e lhe dá a impressão de que elas lhe querem mal. Olha que interessante. Se você pensa que os outros têm má intenção com você, na verdade a má intenção está no seu interior. Então o que você tem que fazer? Para de refletir esse ressentimento nos outros para não atrair esse tipo de situação. Então o que ele diz? Você precisa manifestar o amor de Deus que já está em você. No volume 8 da coleção A Verdade, o professor Masaharu Taniguchi, ele diz que quando a gente não curte muito uma pessoa, não dá muito certo com uma pessoa, tem até uma máxima que diz que o santo não bate, né? O meu santo não bate com aquela pessoa. Cada vez que essa pessoa se aproximar de você, você tem que mentalizar: Deus está vindo me abençoar através dessa pessoa. Nossa, essa é ótima, né? Olha só, quando essa pessoa que você não gosta muito está se aproximando de você, ao invés de começar a pensar: ai, eu não acredito. Ai, o que ele quer agora? Ai, meu Deus, vou fazer de conta que não vi. A revirar os olhos, torcer a boca e tudo mais, e reclamar mentalmente, você vai mudar o seu sentimento. Então você vai dizer: puxa, a pessoa está vindo na minha direção, Deus está vindo me abençoar através dessa pessoa. Deus está vindo me abençoar através dessa pessoa. Porque quando você pensa que não é mais aquela pessoa que você não gostava, mas é Deus que está vindo te abençoar através dessa ferramenta, você não consegue mais torcer o nariz, ficar recriminando, ficar reclamando dessa pessoa mentalmente, não é verdade? Então é essa mudança que precisa acontecer, tá? E aí, olha que legal. Eu vou até aproveitar esse ensejo e vou divulgar aqui, o preceito Palavras de Luz 2021. São preceitos diários. Esse aqui é o de mesa. Olha que bonitinho, né? O preceito de mesa. E tem o de parede, que é o grande, que a gente pode colocar em qualquer lugar da casa, maravilhoso. E tem um preceito para cada dia do ano. Esse aqui já é o preceito de 2021, gente. Tem gente que já fez a sua reserva, já está com tudo pronto, já está com 2021 entrando, o ano já estamos aí em setembro, né? O ano já está quase finalizando. E aí tem esses preceitos que já estão prontos, maravilhosos, são mensagens dos sagrados mestres Masaharu e Seiichi Taniguchi. E aí, olha só que interessante essa mensagem, não fica achando que eu adivinhei uma mensagem, não, é que eu já tinha visto, tá, no meu preceito. Eu já tinha até deixado separado aqui mensagem do dia 10. Olha o que está escrito aqui. Através do amor, até mesmo um inimigo torna-se um amigo. Quando há em nossa mente, está na letra menor, tá? Quando há em nossa mente pensamentos de prejudicar os outros, coisas que causam danos surgirão ao nosso redor. Se nós queremos nos livrar disso, precisamos nos reconciliar com todas as coisas do universo. Quando nós mudamos a nós mesmos, é que o nosso inimigo, aparente inimigo, vai se modificar. É por isso que Jesus, olha aqui Jesus de novo que eu falei dele no começo, é por isso que Jesus nos ensinou que devemos amar os nossos inimigos. Está escrito aqui, tá? Ó, quem quiser também preceito, corre, gente, porque preceito acaba assim, tá? livrariasni.org.br, já faça reserva, receba antes os seus preceitos diários, Palavras de Luz 2021, tá? E aí o professor, ele diz assim, ainda na página 108 ele explica: Deus é capaz de estabelecer a harmonia mesmo dentro da maior desarmonia, a paz mesmo dentro de desavenças, a saúde mesmo onde pareça existir doença. Mas para que isso aconteça realmente, é preciso, como ocorre com o rádio, sintonizar as ondas da mente. Olha, você é filho de Deus. Não importa qual tenha sido a sua conduta até hoje, você nunca deixou de ser filho de Deus. E se Deus é capaz de estabelecer a paz mesmo dentro da desavença, de estabelecer a harmonia mesmo dentro da desarmonia e a saúde dentro da doença dita incurável, significa que você, que é filho de Deus,
também tem essa grandiosa capacidade. Mas para isso você precisa sintonizar a sua mente nessa frequência da sua perfeição inata de filho de Deus. E aí o professor diz que a gente tem que fazer todo dia, que seja por 3, 2, 3, 5 minutos que seja, a gente tem que ficar afirmando assim, ó, sou um só corpo com Deus. Deus é amor e sempre sou protegido por seu amor, que é a mesma coisa que a gente tinha falado antes. Eu sou filho de Deus, sou fortemente protegido pelo amor de Deus e venço qualquer dificuldade. Muito obrigado, Deus, pelo seu amor. Tá? Essas palavras fazem reafirmar tanto o fato de você ser filho de Deus, né? Quanto o fato de você ser, onde quer que você esteja, o agente modificador. Portanto, quando a pessoa fala assim, aí eu fui trabalhar numa empresa, mas o pessoal não vai muito com a minha cara, já aprendeu. Olhou para a pessoa, tem que falar, Deus me abençoa através dessa pessoa. Deus está vindo me abençoar através dessa pessoa. Outra coisa, não seja uma pessoa reativa, seja você o protagonista da sua vida. Como é que você se torna o protagonista da sua vida? Ah, eu vou dar bom dia se ele me der bom dia? Não, dê bom dia e dê aquele Senhor bom dia, tá? Por quê? As pessoas reagem, né? Assim como você tem sido reagido à cara feia do outro, fazendo cara feia também, as pessoas também vão reagir positivamente se você agir positivamente. Bom dia, como vão? Tudo bem? Mesmo que as pessoas não respondam naquele primeiro momento, mas a sua ação positiva já causou um efeito positivo no interior dessas pessoas e a mudança já está acontecendo, tá? Para a gente fechar aqui, então, essa parte, diz assim, o homem deseja, está na página 115, o homem deseja fundamentalmente ser amado, ser considerado e ser compreendido. Todas as pessoas desejam ser amadas, ser consideradas e ser compreendidas. Quem deseja se reconciliar com alguém deve considerar, compreender e amar essa pessoa. Por que às vezes é tão difícil perdoar? Porque nós queremos ser atendidos nos nossos anseios, mas reconciliar de verdade, o verdadeiro perdão só acontece quando nós damos para a pessoa aquilo que nós próprios gostaríamos de receber. Ou seja, quando nós entendemos que nós somos um, diante de Deus, em Deus, nós somos uma só vida, eu preciso proporcionar para Ele aquilo que eu mesmo proporciono. Por isso, nesse exato momento em que eu passo a proporcionar para Ele aquilo que Ele precisa, é que a minha vida realmente melhora. Queridos, nós vamos dar uma pequena pausa agora e depois nós voltamos respondendo algumas perguntas. Oração para agradecer a nova vida. Eis que desponta um novo dia. Quanta alegria, quanta graça divina. Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver um minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Muito obrigado. Muito obrigado por terem permanecido conosco. Vamos agora responder as perguntas que foram enviadas através do canal Pergunte ao Preletor, @sni.org.br. Se você quiser algum esclarecimento a respeito dessa palestra que está sendo proferida, envie e-mail para pergunteaopreletor@sni.org.br e nós responderemos assim que for possível, tá bom? Nós responderemos oportunamente. Me fugiu a palavra na hora de dizer, tá? Agora, se você quiser tratar de uma situação mais delicada, que exija um pouco mais de explicação e que você possa até ter uma interação, caso tenha ficado com dúvidas sobre isso, então faça essa pesquisa por e-mail, utilizando um outro canal, que é o de orientação pessoal. Nós temos um setor na Seiichi no Iedo Brasil com preletores que estão preparados para receber a sua questão pessoal, seja familiar, profissional, não importa, mas é uma questão pessoal sua,
e respondê-la também por e-mail, tá bom? E o canal para essa orientação pessoal é orientação sem o tio e sem a cedilha, né? orientação@sni.org.br. Então seria orientacao, né, com o no final, @sni.org.br, tá? Então vamos para a primeira pergunta, recebida pelo canal Pergunte ao preletor@sni.org.br. A pergunta é: como melhorar o meu dia a dia? Eu achei essa pergunta muito boa e muito oportuna, tá? Tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando nesse texto hoje. O professor Masaharu Taniguchi, ele disse para nós, né? Se as coisas não estão boas, ou vamos fazer uma análise, né? Se as coisas não estão boas, precisamos mudar o comportamento cotidiano. Mas se quer que as coisas melhorem, significa que ainda existem pontos a melhorar, ou que ainda não estão plenamente bons, a regra também vale, né? Então precisa mudar o comportamento cotidiano, precisa fazer uma análise dos sentimentos, da visão de vida, dos próprios comportamentos, das suas palavras, do tipo de coisas que você vai gravando e amargando ou fazendo florescer na sua vida cotidiana. E o que for amargo precisa ser substituído e o que estiver florescendo precisa ser intensificado. Então, como é que você faz para mudar a sua vida cotidiana? Melhore a palavra proferida na vida cotidiana. Olha, uma coisa interessante que a Seichonoye ensina é que palavra não é só aquilo que sai da boca. O que nós falamos também constitui palavra, mas os nossos pensamentos também constituem palavra, as nossas atitudes também constituem palavra, a nossa expressão fisionômica também constitui palavra. Então, por exemplo, quando alguém chama pelo seu nome, como você responde? Sim, pois não, tudo bem, o que deseja? Ou você fala, ai, o que é, hein? O que é agora? Entendem que são palavras diferentes, né? Uma foi uma palavra repleta de vigor, repleta de ânimo e interesse, e a outra foi uma completamente desqualificada, né? Sem interesse nenhum, sem até educação. Ai, o que foi, hein? O que é que você quer agora, né? Então, essa conduta cotidiana, os sentimentos, as escolhas, tudo isso está trazendo para você um cotidiano melhor ou não, né? Tem uma oração, nesse livro Convite à Felicidade 2, que nós acabamos de estudar, inclusive nesse capítulo mesmo que nós estávamos estudando, o professor Masaharu Taniguchi, ele fala que a gente tem que pegar essa sutra sagrada aqui, ó, peraí, aqui é melhor. A sutra em 30 capítulos para leitura diária, né, porque tem 30 orações aqui, uma para cada dia do mês, por isso que chama diária. Preletor, aí no mês que tem 31, faz a do dia 30 2 vezes que tá tudo certo, tá? São orações para a gente ler todo santo dia, né? Todo dia você lê um pouquinho dessa oração e vai ter a sua mente purificada. E aí tem uma das orações que falam justamente como é que a gente fala para melhorar a situação e o destino, ou melhorar o dia a dia, como você perguntou aqui. Olha que interessante. Compreendo que é a oração do dia 8, tá? Da Sutra em 30 capítulos para a leitura diária. Compreendo que sendo bons os meus sentimentos, são bons os meus pensamentos. Sendo bons os meus pensamentos, são boas as minhas palavras. E sendo boas as minhas palavras, o mundo que habito torna-se um mundo ideal repleto de bondade. Ou seja, se os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas palavras forem bons, então eu estarei construindo ao meu redor um mundo paradisíaco exatamente como eu almejo, tá? Bacana, né? Então tem aqui a dica, ó, Sutra em 30 capítulos para a leitura diária, e uma outra dica que a gente também já deu hoje, que é maravilhosa, Palavras de Luz, preceitos diários, né? Palavras de Luz 2021, preceitos diários, com mensagens dos Sagrados Mestres Masaharu e Seiichi Taniguchi, tá? Por que é tão bacana ter o preceito diário? Olha que interessante. Hoje eu trabalho na Seichonoye, né? Mas antes de trabalhar na Seichonoye, eu trabalhava numa outra empresa como analista de suporte. E olha que interessante, lá tinha pessoas de diversas religiões, Seichonoye era só eu, e uma vez eu dei um preceito
para cada amigo, né? Aliás, várias vezes eu dei. Mas aí eu me lembro bem dessa história do preceito com uma amiga minha chamada Cláudia. Se a Cláudia estiver vendo, um beijo, Cláudia querida. E a Cláudia tem 2 filhos maravilhosos. Ela tem uma família maravilhosa, ela é linda, a família dela é linda também. O esposo Tomás, os filhos Camila e Mateus. E ela disse que o Mateus, desde pequenininho, ela tinha o preceito lá na cozinha da casa dela, e que o Mateus, desde pequenininho, a primeira coisa que ele fazia no dia era, assim que chegava na cozinha, ele perguntava para a mãe dele, mãe, você virou? Né? E a mãe dele falava, a Cláudia falava, não, ainda não virei. Ele corria, subia na cadeira, porque não alcançava o preceito, se esticava todo, mudava o dia, pendurava de novo o preceito e falava para a mãe dele, mãe, leia. E aí a mãe dele lia todo o preceito, tá? E aí, olha que interessante, pode parecer uma coisa à toa, né? Ah, o que é um preceito? Gente, as palavras da Seichonoye, o tempo todo nós estamos sendo influenciados por muitas palavras. E as palavras da Seichonoye, as palavras que a Seichonoye nos ensina a proferir e está compartilhando conosco o tempo todo, são palavras que purificam os efeitos nocivos dessas palavras pelas quais nós estamos sendo bombardeados o tempo todo, tá? Pode parecer uma coisa pequena, um preceito, nossa, tão pequenininho um preceito, uma coisinha de nada com uma explicaçãozinha aqui, isso aí não é nada. É sim, é muito, tá? Imagina todo dia você deixar um móvel sujo e passar lá 20 anos sem tirar um pó daquele móvel. Vai ter uma crosta de pó, não é verdade? Mas imagine que todo dia você não faça muito esforço, você passe pelo móvel simplesmente um pano seco. Todo dia você passa um pano seco, todo dia. É só um paninho, só uma passada, só tira aquele pozinho daquele dia. Esse móvel não vai conseguir acumular essa crosta. Essas palavras da verdade, esses preceitos diários que a gente diz, eles fazem esse processo de purificação, ou seja, se na minha mente foi plantado algum pozinho nesse tempo, essa palavra vai eliminar e não vai deixar acumular pozinhos maiores a ponto de causar uma crosta. Além disso, nós temos inúmeras palestras que já foram proferidas aqui nesses canais, nas redes sociais da Seichonoye. Aproveite, assista. Está fazendo alguma coisa que não dá para dar atenção? Deixa rolando. Bota no YouTube, bota lá para funcionar e vai escutando. Leia livros da Seichonoye, entre no site, pesquise na livraria um livro do seu interesse e leia com vigor, tá bom? Você com certeza vai melhorar o seu dia a dia. E a última pergunta de hoje, então, diz assim: os pais que abandonam os filhos também devem ser agradecidos? Achei bem bonitinha essa pergunta, né? Os pais que abandonam os filhos também devem ser agradecidos? A pergunta curta e grossa é sim, né? E acredito até que a pessoa que fez essa pergunta já tenha no fundo da sua mente a ideia de que sim, merecem ser agradecidos, devem ser agradecidos, tá? Uma das coisas que a gente precisa entender é que quando nós nascemos neste mundo material, existem inúmeros espíritos no mundo espiritual desejando nascer nesse mundo material porque ele é realmente uma escola que promove uma evolução muito rápida, justamente pelas limitações físicas, as situações cotidianas promovem um grande desenvolvimento espiritual e uma manifestação da natureza divina mais eficaz, vamos dizer assim. Por isso, os espíritos que estão nesse processo de desenvolvimento, expansão da consciência, autodesenvolvimento e manifestação da natureza divina, desejam renascer nesse mundo material. Mas o negócio é bem concorrido, viu, gente? Então, quando você é atraído para uma determinada situação familiar, significa que você recebeu de Deus a oportunidade de reencarnar nesse mundo, né? Recebeu de Deus a oportunidade de nascer com um corpo físico neste mundo físico, né? Você é um ser espiritual, mas se vai se manifestar nesse mundo físico, precisa de um corpo com a mesma densidade, um corpo físico. E para isso precisa dos seus pais, do seu pai e da sua mãe. Eu não sei qual foi o tipo de relação que os seus pais tiveram para que você nasceu. Pode ter sido uma grande relação de amor.
pode ter sido uma relação de um único encontro, uma única vez, pode ter sido até mesmo uma relação violenta que tenha chegado à gravidez, à concepção e ao parto, né? A tudo é necessário dar graça, tá? Porque o nosso aprimoramento, o nosso desenvolvimento da alma, ele exige para cada um de nós situações diferentes. Não porque Deus é mais piedoso com um e menos piedoso com o outro. Não, Deus é misericórdia absoluta. Mas nós próprios, né, se temos bastante consciência da nossa espiritualidade, fazemos isso de forma consciente. Se não temos essa noção, nós fazemos isso de forma inconsciente por afinidade, nós vamos atrair para nós a situação que melhor se adeque ao tipo de desenvolvimento que eu preciso ter naquela reencarnação. Em outras palavras, se você nasceu de uma determinada relação, de uma determinada forma, e não foi criado pelos seus pais biológicos, foi abandonado às vezes pelo pai, pela mãe, às vezes até pelos dois, né? Ou não foi abandonado, mas foi tirado deles para ser criado por uma pessoa, tudo isso na sua alma você já tinha preparado antes mesmo de vir para esse mundo. Tá? Então, ao invés de se vitimizar com essa situação, agradeça pela oportunidade que você teve de ter renascido nesse mundo. Muitos desejavam e você foi o selecionado, você foi escolhido. Isso já faz de você uma pessoa privilegiada. Tá? Agora, a situação não é favorável em relação aos outros, à história de vida dos outros, não se incomode com isso. A sua alma está num estágio de evolução em que talvez tarefas mais difíceis, adversidades maiores estejam se apresentando para que você possa realmente manifestar plenamente a sua natureza divina, manifestar plenamente todo o seu potencial e fazer com que essa experiência de reencarnação tenha valido por muitas. Isso é importante, tá? Então, precisa agradecer? Sim, precisa agradecer. Mas é difícil agradecer. Então, vamos primeiro reconciliar. Como é que a gente reconcilia? A gente acabou de falar. A gente reconcilia dando para o outro aquilo que nós próprios gostaríamos, ou seja, reconhecendo que eu e o outro somos um, somos a mesma vida. Ele tem anseios que eu também tenho. Então, ao invés de só querer para mim, deixe que eu primeiro proporcione. E nós vamos fazer isso através da prática que vai finalizar a nossa reunião de hoje. É a prática chamada Para Perdoar, que está aqui nesse livreto, ó. É um livro de bolso, gente, cabe realmente no meu bolso. Eu tô com uma calça social e ele cabe no meu bolso. Chama-se Minhas Orações. É um livro escrito pelo professor Masaharu Taniguchi e tem diversas orações para tudo. Tem oração para ter fé no cotidiano, orações para a saúde, tem orações para a vida social, orações para aprimoramento pessoal, oração para a vida familiar. Não é uma oração para a vida familiar, uma oração para a saúde, não. Dentro de cada um desses itens tem várias orações. Então, por isso que o pessoal fala, nossa, esse é um livro completo de orações, tem oração para tudo? Sim, tem oração para tudo. E a oração que nós vamos fazer agora chama-se Oração para Perdoar. Aí o professor ele diz que quando a gente se esforça, se esmera, ora para uma determinada realização e mesmo assim não consegue, significa que dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, existe um obstáculo chamado falta de perdão a alguém que fez ou faz parte da nossa vida, tá? E aí ele diz que antes de orar por algo, então é preciso fazer a oração para perdoar, porque quem perdoa é perdoado e quem oferece também recebe, tá? Se você quer que a vida cresça, que a vida evolua, você precisa dar aquilo que você mesmo gostaria. Então, agora nós vamos fazer a oração para perdoar. Vou pedir para as pessoas que já têm o hábito de participar das atividades da Seite Onoye assumam a posição de oração. Para quem não sabe como é, basta sentar-se adequadamente e juntar as mãos diante do rosto. Ou, para quem não quiser assumir a posição de oração, se você estiver assistindo pela primeira vez, feche os olhos e acompanhe mentalmente essa oração, tá? Então, nesse momento, antes de nós iniciarmos, feche seus olhos. Se tem alguém com quem você esteja com uma situação meio abalada, alguma mágoa, ciúme, raiva, ódio, desejo de vingança, sensação de ser preterido,
Se você tem isso com relação a uma pessoa, mentalmente visualize que essa pessoa está também diante de você, de olhos fechados, e ela também vai fazer essa oração que nós vamos fazer agora, juntamente com você. E quando eu disser cada palavra, mentalize como se estivesse dirigindo para essa pessoa. Eu te perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Eu te perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Deus te perdoa, portanto eu também te perdoo. Deus te perdoa, portanto eu também te perdoo. Já perdoei a todas as pessoas e acolho a todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus me perdoa os erros e me acolhe com seu imenso amor. Deus me perdoa os erros e me acolhe com seu imenso amor. O amor, a paz e a harmonia de Deus envolvem a mim e ao outro. Eu o amo e ele me ama. Eu o compreendo e ele me compreende. Entre nós não há mal entendido algum. Quem ama não odeia, não vê defeito, não guarda rancor. Amar é compreender o outro e não exigir o impossível. Amar é compreender o outro e não exigir o impossível. Deus o perdoa, portanto também o perdoo. Deus o perdoa, portanto também o perdoo. Deus o perdoa, portanto também o perdoo. Através da divindade da Seichonoye, perdoo e envio-lhe ondas de amor. Eu amo você. Muito obrigado, muito obrigado. E assim, nesse clima de grande reconciliação, finalizamos a mais essa transmissão, orando pela felicidade de cada um dos senhores e desejando que nosso reencontro seja o quanto antes possível. Muito obrigado! Estou aqui para convidar a todos para uma tarde iluminada. Será no dia 13 de setembro do presente ano, onde estaremos todos juntos na 34ª Convenção Nacional da Seichonoye online. Especialmente este ano, estaremos todos nós, cada um nas suas casas, mas ao mesmo tempo unidos com aquele sentimento forte de amor único, relembrando aqueles momentos especiais que tivemos nas nossas convenções presenciais. Por quê? Porque teremos palestras fantásticas e teremos ainda relatos de experiências, vivências da prática dos ensinamentos da Seichonoye. E desta forma estaremos alicerçando ainda mais a nossa fé na verdade, homem filho de Deus. Convido a todos para estarmos juntos no dia 13 de setembro, online, no canal oficial da Seichonoye. Sejam todos bem-vindos conosco em uma tarde fantástica e maravilhosa, uma tarde iluminada. Muito obrigado!